Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus livros do japonês Haruki Murakami, um dos meus escritores favoritos. Esse vídeo eu vou colocar em duas categorias aqui das playlists do canal, tanto na série de Bookshelf Tour, quanto também na série do Projeto Japão para Viver, já que é um vídeo que se encaixa muito bem em ambas. Como eu já comentei diversas vezes por aqui, o Murakami é um autor que eu gosto muito, que eu já leio inclusive antes mesmo de começar a produzir conteúdo aqui no YouTube. Ele é um autor que eu já li bastante coisa, não tudo, mas bastante. Além disso, eu me identifico também com Murakami, tanto com a pessoa mesmo que nós conhecemos, graças às entrevistas e também aos livros mais autobiográficos, quanto também com as temáticas abordadas na sua obra. Por conta disso, que eu já venho colecionando faz tempo, os livros dele que foram publicados em português, justamente os livros que eu vou mostrar aqui para vocês. O plano é fazer como sempre, eu vou mostrar aqui na mesa ao lado, cada um dos exemplares. E aí eu vou fazendo também alguns comentários rápidos sobre eles. São 17 obras no total e eu vou começar falando sobre os livros lidos, levando em conta que os dois primeiros títulos que eu vou comentar são títulos que possuem mais de um volume. Um, na verdade, tem 3 volumes, enquanto o outro tem 2 volumes. Nesses casos específicos, eu contei, essas obras como uma só, eu não contei um livro para cada volume, Mas antes de qualquer coisa, eu queria te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E aproveita também para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. Vamos lá então, pessoal. Vou começar mostrando aqui para vocês a minha primeira leitura do Haruki Murakami. Essa trilogia chamada 1Q84, que eu comecei a ler faz tempo. Quando eu comecei a ler, nem o terceiro volume tinha sido lançado ainda. Eu tenho muito carinho por todos esses livros aqui, eles serviram como uma porta de entrada para mim, para a literatura japonesa, que eu tanto falo aqui no canal, Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o volume 1, a capa, do volume 1, aí tem a capa do volume 2, está aqui embaixo, ó, vou botar eles aqui juntos, Volume 1, 2 e 3. Seguem aquele padrão tradicional da Alfaguara, essas capas aqui. Na minha opinião, esse aqui é uma das obras do Murakami que é mais marcada pelo elemento fantástico. Nessa obra aqui, não sei qual é o total de páginas da trilogia 1Q84, mas talvez beire as 1000 páginas ou alguma coisa assim. Mas aqui nós acompanhamos 2 personagens, uma assassina de aluguel, que se eu não me engano se chama Aomami, e também um professor de matemática chamado Tengo, que também tem um terceiro personagem, mas se eu falar vai acabar sendo spoiler, que é um terceiro personagem que ele é mais assim, o Murakami explora mais esse personagem no terceiro volume. E aí nós vamos acompanhando basicamente como esses 2 personagens que eu falei antes, a Aomami e o Tengo, como eles vão se conectando aos poucos, mesmo sem se conhecer. O livro tem uma pegada muito de thriller. É um livro que tem uma pegada muito forte de thriller e te deixa com muita vontade de continuar lendo. Também é uma obra que fala muito sobre mundos paralelos, fala sobre o fanatismo religioso, fala sobre solidão, que é uma temática muito frequente na obra do Murakami, e várias outras coisas. Um dia eu faço uma resenha dessa trilogia aqui para vocês, É um livro que está faltando falar aqui no canal. Deixa eu aproveitar e mostrar, como sempre, a tradução, que eu acredito que seja do mesmo tradutor ou tradutora, Terceiro volume da Lika Hashimoto, o segundo volume também da Lika Hashimoto, que eu acho que traduziu vários livros do Murakami inclusive, E o primeiro volume também, como sempre, Lika Hashimoto. Diferente da trilogia 1Q84, que foi a minha primeira leitura do Murakami, O Assassinato do Comendador foi justamente a minha última leitura dele. Eu fiz resenha aqui no canal para quem quiser ver depois, Vou deixar até o link aqui nos cards para quem quiser conferir. Aí deixa eu mostrar aqui antes de qualquer coisa para vocês os volumes, Esse aqui no caso são 2 volumes. As capas. Uma com essa espada, outra com pincel, que representam muito bem a proposta da obra, que eu vou comentar aqui com vocês. E aqui a parte de trás mostrando a sinopse de cada volume. E eu gostei demais desse livro. Ele para mim se tornou até um dos mais inesquecíveis desse escritor. O Murakami ele é um autor muito marcado pela referência à cultura ocidental.
Só que nesse livro ele inverte um pouco isso, sabe? Nesse livro ele meio que faz uma espécie de retorno às origens, já que o autor fala muito da cultura japonesa, especialmente da arte japonesa. Ele fala bastante sobre isso aqui. O livro, O Assassinato do Comendador, fala sobre um retratista. Ele fala sobre um retratista que logo depois dele se separar da sua esposa, ele resolve morar numa casa no meio do nada, né, no meio das montanhas, na verdade. Uma casa que era de um famoso pintor japonês. Só que naquele local ele acaba encontrando um quadro chamado justamente O Assassinato do Comendador, e isso foi o ponto de partida para uma série de eventos estranhos, de situações surreais. Para mim, talvez junto com Kafka Beira-Mar, que é um livro que eu vou comentar logo com vocês, esse aqui é na minha opinião, um dos mais complexos que o Murakami já fez. Não no sentido da leitura, já que o Murakami ele é muito tranquilo de ler, mas sim nas temáticas que são abordadas. O livro fala muito sobre o sentimento do vazio e também fala muito sobre como isso se expressa na cultura e na forma de ser do japonês. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês também a tradução. Vamos ver aqui. Tradução da Rita Kou, que é outra tradutora que já traduziu, né, muita coisa do Murakami. O primeiro volume é dela, o segundo volume provavelmente também, né? Ó, Rita Kou também. Continuando a lista, o próximo livro que eu quero mostrar para vocês se chama O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, que para mim é uma das obras mais emocionantes desse escritor e é também um dos meus livros favoritos dele. A capa prateada meio que complica um pouquinho aqui para mostrar, né? Vocês podem perceber que é difícil até de ler o título. Mas vamos tentar fazer o que for possível aqui, né? Mostrar aqui um pouquinho da lombada do livro e também a parte de trás com a sinopse dele, né? E aqui esse livro ele meio que permanece muito com aquela temática tão comum do Murakami, né? Com o tema da solidão. É uma coisa muito contínua na obra dele. E esse livro aqui, ele fala bastante sobre isso. Dá para dizer até que é o tema principal. O Incolor Tsukuru Tazaki, a solidão, é o tema fundamental dessa obra. Aqui nós acompanhamos um homem chamado Tsukuru Tazaki, né? Que quando jovem passou por um grande trauma. Ele passou por um trauma assim bem pesado até. Ele foi repentinamente excluído por todos os seus amigos. Isso bem do nada, sabe? E já adulto, ele resolveu criar coragem, criar força para descobrir o motivo disso ter acontecido. Por que todo mundo tomou essa atitude com ele? E eu acho que dos livros do Murakami, esse aqui para mim é o menos fantasioso. Ele é bastante realista, tem um pouco de fantasia, como costuma ter, né, a obra desse autor, mas ele é mais realista, salvo realmente algumas coisas assim relacionadas com sonhos que aparecem no meio da leitura. Eu tenho bastante carinho por esse livro aqui também. Ele fala sobre um sentimento, aquele sentimento tão incômodo, né, de você achar que ninguém se importa contigo. E, por sinal, uma outra coisa que eu acho legal de falar é que a parte final desse livro me agradou muito. Eu não ligo muito assim pra coisa do Murakami que o pessoal fala que ele deixa muito o final em aberto, né? Nesse caso aqui eu achei até o final mais fechadinho. E eu gostei bastante dos finais, né, do Murakami, são dos que eu mais gosto. E vamos lá, mostrar a tradução aqui pra vocês. Essa aqui é diferente, a tradução da Eunice Suenaga. O próximo livro que eu vou mostrar aqui se chama Sono, que saiu pela Alfaguara numa edição diferente das demais, uma edição em capa dura, num tamanho menor, e que tem umas artes incríveis da ilustradora alemã Kat Menschink. Ó, só aqui você já tem uma noção. Eu acho que essa edição aqui é de longe a mais bonita que já foi publicada do Murakami aqui no Brasil. Ó, só para vocês terem uma noção das ilustrações, são simplesmente magníficas. E pelo que eu sei, essa ilustradora ela já fez ilustrações em outras obras do Murakami, mas essas não foram publicadas aqui ainda. Pelo que eu estou sabendo, ó, tem muita coisa sobre a obra do Tolstói aqui também. Esse livro ele é bem legal, foi o primeiro Murakami que eu falei aqui no canal, lá em 2016 ou 2017. Foi a primeira vez que eu comentei sobre ele aqui com vocês. Aqui nós temos um conto que para mim é de longe o melhor que esse escritor já fez. Nele nós acompanhamos uma mulher que aparentemente tinha uma vida perfeita. Ela tinha uma vida perfeita, só que num certo dia, pouco após um sonho que ela teve, né, um pesadelo na verdade,
ela não conseguiu mais dormir. A partir desse sonho ela não conseguiu mais dormir, e isso fez com que ela começasse a refletir sobre a sua vida, né? Sobre o fato dela talvez não ser tão perfeita assim. As ilustrações do livro elas casam muito bem com a angústia que esse conto ele chega a proporcionar no leitor em determinados momentos. O que é bem interessante, né? Isso deixa a leitura muito mais interessante. Eu super recomendo esse conto aqui, principalmente para quem nunca leu nada do Murakami. E vamos lá, dar uma olhadinha na tradução. Tradução do japonês feita por Lika Hashimoto. Mais um livro da lista de hoje é um de não ficção chamado Do que eu falo quando eu falo de corrida, uma das obras mais autobiográficas do Murakami. Aqui o autor ele vai falar tanto sobre o seu hábito de correr, já que ele é um maratonista, né? Para quem não sabe, o Murakami faz muitas maratonas todos os anos. Ele vai falar tanto sobre esse hábito seu, né, essa prática sua, quanto também sobre a sua própria vida. Ele fala muito aqui sobre a sua vida, sobre o seu primeiro trabalho, sobre o seu hábito de escrita, sobre os seus gostos e por aí vai. É uma ótima leitura mesmo assim, sabe? Tanto para quem está pensando em começar a correr, quanto para quem tem interesse no autor. Para quem quer saber mais sobre detalhes da vida dele, da carreira dele. É um livro muito interessante, tem algumas reflexões bem legais aqui. Tinha muita vontade de fazer uma resenha sobre ele, mas eu precisaria reler. Quem leu recentemente foi minha esposa, que gostou muito desse livro também. É um livro bem legal, bem legal. Também, eu acho que também é uma boa porta de entrada, sabe? Para quem não conhece a obra do Murakami. Aqui é um relato pessoal. E, no caso aqui, nós temos uma tradução do Cássio de Arantes Leite. Outro livro de não ficção do Murakami que foi publicado em português se chama Romancista como Vocação. Essa obra segue mais ou menos a mesma lógica da anterior, onde o Murakami explora um determinado tema enquanto fala também sobre a sua vida pessoal. Nessa obra, o autor ele tenta desmistificar a imagem do romancista, né? Além de também propor algumas ideias para esse trabalho, para que esse trabalho seja principalmente mais produtivo e também mais regular. É um livro assim bem interessante que eu já fiz resenha aqui no canal para quem quiser assistir depois. Esse livro, o Murakami ele se baseia muito na sua própria experiência profissional, de forma que nós acabamos vendo, né? Nós vemos muito dos percalços e das situações que ele teve que enfrentar até chegar onde ele chegou. Eu acho que esse livro aqui é uma boa pedida para quem quer escrever alguma coisa, para quem pretende publicar um livro ou coisa do tipo. É um livro assim bem legal nesse sentido. E vamos lá dar uma olhadinha na tradução. Tradução de Eunice Suenaga. Mais um outro livro do Murakami que eu quero mostrar aqui se chama Kafka Beira-Mar, um dos seus trabalhos mais conhecidos e que para mim é o melhor livro que ele já escreveu. É sem dúvida o meu favorito até então, de todos os que eu tive a oportunidade de ler. Num resumo bem resumido mesmo, sabe, do que nós temos aqui, nós basicamente acompanhamos dois personagens. Um que é um garoto chamado Kafka Tamura, que fugiu de casa por conta de uma profecia, né, catastrófica, e também um outro chamado Satoru Nakata, que é um idoso, né, um senhor que tem a habilidade de conversar com gatos. Esse livro ele é inundado de referências, e se eu me lembro bem, ele tem referências até para a própria literatura japonesa e também os seus clássicos, como, por exemplo, o Natsume Soseki. E é um livro assim que eu não vou me estender muito sobre esse, porque logo teremos uma resenha dele aqui no canal. No dia 30 de maio eu estou publicando uma resenha desse livro, já que ele está nas metas, né, dos 10 livros para 2021. Então, muito em breve estarei fazendo um videozinho sobre esse livro que eu gosto tanto aqui com vocês. E temos uma tradução aqui do japonês feita por Leiko Gotoda. Continuando a lista, mais uma obra do Murakami para mostrar aqui para vocês se chama Norwegian Wood, um livro que traz uma clara referência, né, à banda dos Beatles. E esse livro aqui, se eu me lembro bem, ele foi o primeiro grande sucesso na carreira do Murakami. O que é curioso, já que essa obra ela é completamente realista. Ela até contém vários traços característicos do autor, como a questão da solidão e as referências musicais, mas não tem aquele toque surreal, né, que
que costumamos encontrar nos livros dele. E aqui nós temos uma história que é muito autobiográfica. Nela nós acompanhamos um personagem chamado Toru Watanabe, que é um estudante universitário, e nós acompanhamos a forma como ele lida com certas situações, especialmente quando ele reencontra uma amiga sua chamada Naoko, que era namorada de um dos seus melhores amigos, um jovem que tinha se suicidado. E aí nisso nós vemos a forma como o Toru se relaciona com essa menina, da mesma forma que nós acompanhamos também outros relacionamentos seus. Além disso, esse é um livro que mostra muito, sabe, sobre a juventude japonesa nos anos 60. É um livro bem interessante nesse sentido. Eu indico muito essa obra para quem quer começar também a ler Murakami, apesar de que eu acho que o Sono é perfeito para isso. Mas se você não tiver interesse em começar por um conto, esse romance também é bem legal. Eu não lembro com exatidão, mas eu acho que foi inclusive o segundo dele que eu li, logo depois da trilogia, né? E vamos dar uma olhadinha aqui na tradução. Uma tradução do japonês feita pelo Jefferson José Teixeira. Outro livro do autor que eu quero comentar aqui com vocês se chama Minha Querida Sputnik, um dos menores romances do Murakami em número de páginas. Vocês podem perceber aqui na lombada que é um livro realmente bem fininho, bem rápido de ler. São um pouco mais de 200 páginas apenas. E aqui nós acompanhamos o quê? Nós acompanhamos um professor chamado simplesmente de K, o que já é uma referência, né, ao Kafka, que é um autor que o Murakami admira bastante. E nós acompanhamos esse professor que é apaixonado por uma jovem chamada Sumire. Só que a Sumire é apaixonada por uma mulher chamada Miu, que é, no caso, uma empresária, uma mulher bastante importante, bastante rica também. E a obra ela meio que é centrada nesse triângulo amoroso. E também fala muito, é um livro que fala muito sobre como os impulsos eles nos levam para caminhos muito inesperados. Eu tenho muita vontade de reler esse livro, até porque eu esqueci muita coisa dele, para conseguir me lembrar, né? Como eu tenho o objetivo de falar sobre cada um dos livros do Murakami aqui para vocês, mais cedo ou mais tarde teremos uma resenha dele por aqui. E vamos lá, dar uma olhadinha na tradução. Temos aqui uma tradução, essa aqui é diferente. Uma tradução da Ana Luísa Dantas Borges. Não, Ana Luísa Dantas Borges. Continuando, mais um livro rápido de ler do Murakami se chama Após o Anoitecer, que também, assim como o anterior, conta com um pouco mais de 200 páginas, né? Mais ou menos isso. É bem rapidinho de ler também. E esse livro eu li ele faz muito tempo, mas se eu me lembro bem é uma história que se passa numa única noite. E além de ser também um livro que trabalha muito com aquela questão de que numa cidade todo mundo está conectado um com o outro de alguma forma. Esse livro ele fala sobre a história de uma menina chamada Mari Asai, que é uma jovem que fica literalmente perambulando pela cidade de Tóquio na madrugada. E enquanto isso ela vai encontrando pessoas muito exóticas e também passa por algumas situações bem estranhas. E a irmã dessa mesma jovem ela tem uma peculiaridade. Ela é uma modelo muito famosa que num certo dia, logo depois de simplesmente deitar para ir dormir, ela não acordou mais. Não que ela morreu, ela simplesmente não acordou mais, ela continuou dormindo continuamente. Já há 2 meses seguidos ela estava dormindo. É um livro que gira muito em torno da relação dessas duas irmãs, né? O Murakami ele mexe muito com flashbacks, então esse livro também pega muito nisso, né? Nós vemos muito o relacionamento de ambas. Eu lembro que quando eu li eu achei um livro bem criativo. Algum dia eu vou falar sobre ele aqui no canal também. E temos uma tradução do japonês da Rika Hashimoto. Agora mais um livro que tem uma edição diferente das demais. Esse aqui se chama Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. Esse livro aqui, ele contém as 2 primeiras histórias do Murakami, que são 2 novelas que deram literalmente o pontapé inicial na sua carreira. É uma edição muito caprichada também, daquele que foi o primeiro trabalho, né, do Murakami. Uma edição muito bonita também, em capa dura, assim como Sono. Uma edição bem legal essa daqui, ó, do Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. Esse livro ele conta com um prefácio, deixa eu ver se eu mostro aqui, um prefácio em que o Murakami fala sobre algumas coisas que ele já disse nos outros livros dele, né, como romancista, como vocação e também aquele de corrida, sobre o início da sua carreira e coisas assim. E nele nós temos também, né, aquelas 2 novelas. A primeira, Ouça a Canção do Vento, ela fala muito sobre... fala meio que sobre um homem
que retorna para casa retorna para casa nas férias da sua faculdade. E nisso ele acaba encontrando um amigo do passado, né, que tinha o apelido de Rato. E os dois ficam conversando sobre diversas coisas, sobre livros, sobre relacionamentos, sobre as suas angústias e por aí vai. Já o outro conto, o Pinball 1973, nós acompanhamos duas histórias em paralelo dentro dessa novela. Uma que é sobre um tradutor que é obcecado pelo paradeiro de uma máquina de pinball que ele gostava muito de jogar, e uma outra que é sobre o personagem de antes, né, o Rato, que estava se sentindo muito melancólico e também estava bastante incerto com o seu futuro, né, com o futuro da sua vida. Eu indico essas novelas aqui para quem já leu alguma coisa do Murakami e também principalmente para quem gosta do autor. Elas não são muito complexas e dá para sentir que é um trabalho assim bem de início de carreira, sabe? Mas é bem interessante você ver as origens daquilo que seria o estilo desse escritor. Por isso que eu recomendo muito para quem já leu e para quem gosta do Murakami mesmo. E vamos dar uma olhadinha aqui na tradução. A tradução desse livro foi feita pela Rita Cole. Eu vou mostrar agora dois livros ao mesmo tempo, já que ambos são livros de contos do Murakami que foram publicados aqui no Brasil. Um se chama Homens Sem Mulheres e o outro é chamado de O Elefante Desaparece, que inclusive foi um livro que na época, né, do lançamento eu recebi da Alfaguara. Foi um dos recebidos do mês, né? Eu devo ter mostrado por aqui na época. De uns tempos para cá eu tenho criado o hábito de ler livros de contos meio que do início ao fim, né? Quase como um disco, quando eu fico ouvindo todas as músicas na ordem. Só que geralmente eu não faço isso, eu tinha o hábito de ler, na verdade, aleatoriamente, eu lia quando dava vontade. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Esse por último que eu fiz com esses dois livros. Eu li alguns contos, mas não li todos desses livros aqui, né? Eu li assim conforme batia a vontade. O primeiro aqui, O Homem Sem Mulheres, eu acho que eu só li, se eu não me engano, os dois primeiros contos dele, que é o Drive My Car e o Yesterday, que eu acho que foram, se eu me lembro bem, foram esses dois que eu li, ainda precisaria ler os demais, né, desse livrinho aqui. Já o outro eu li bastante não, mas eu acho que eu li pelo menos metade dos contos desse daqui. Os contos aqui eles são mais variados, né, enquanto O Homem Sem Mulheres é um livro que ele é mais pautado em falar justamente sobre relacionamentos entre homens e mulheres, além de falar muito sobre solidão. Esse livro aqui, os contos, eles são mais diversos. Nele inclusive, nós temos o conto Sono. Ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa eu ver se foca, ó. O conto Sono está aqui. Nele nós temos esse conto, aquele que eu mostrei antes. E também tem outros, né? Tem outro bem interessante aqui chamado Queimar Celeiros. Ó, esse aqui, ó. Queimar Celeiros. Esse conto aqui ele é bem legal e ele foi a base de um filme coreano muito bom chamado Em Chamas, que eu recomendo bastante. Eu penso até em fazer um videozinho, né? Fazendo uma comparação do conto com o filme. Mas realmente eu não sei quando eu conseguiria fazer isso. Murakami, eu gosto do Murakami como contista, mas sinceramente ainda prefiro ele nos romances. Eu gosto mais do Murakami romancista do que o Murakami contista. E vamos dar uma olhadinha aqui nas traduções. O Homem Sem Mulheres, temos uma tradução da Eunice Suenaga. Enquanto no O Elefante Desaparece, a tradução foi feita pela Lika Hashimoto. A partir de agora eu vou comentar com vocês sobre os romances dele que eu ainda não li. Alguns eu até dei uma folheada, na verdade, ou tentei iniciar, mas acabei interrompendo por qualquer motivo, né? Por conta disso, esses são os livros que estão mais próximos, né? Que estão na minha lista de prioridades para resenhar aqui no canal. Esse livro aqui, vocês podem ver que ele também tem uma capa bem diferente, porque ele é da TAG. Foi um livro que foi enviado pela TAG Curadoria. O livro se chama Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Ó, vocês podem ver que tem até a revistinha da TAG, né, para quem é assinante. A revistinha dela. Ó, tem o outro lado também com pós-fácil. Esse boxzinho aqui bonitinho. A edição tá bem legal. A edição assim da capa e tal tá bem bonita, como tudo que a TAG costuma publicar, né? Ó, tem esse marcador de página. Uma edição bem caprichada. Esse aqui, ele foi, se eu não me engano,
Ele foi ele foi o último livro do Murakami que foi publicado no Brasil, mas ele já é antigo, né, na verdade. É uma obra que foi publicada em 1992. Está entre os primeiros livros do Murakami, se eu não me engano também. Pelo que eu sei, esse é um livro que ele fala sobre um homem que trabalha como revisor e que num determinado dia acaba encontrando a sua ex-namorada, o que desencadeia em outros eventos que são relacionados a isso e algumas situações também bem esquisitas. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde essa obra aqui terá uma edição que segue o mesmo formato das outras do Murakami que foram publicadas até então. Só que por enquanto está demorando, né? Eu acho que isso aqui foi lançado, se eu não me engano, em 2019 ou inicinho de 2020. Não sei, a sensação que me dá é que está demorando bastante para sair, né? A edição desse livro aqui seguindo o formato das demais. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na tradução. A tradução do livro foi feita também, ó, como dá para ver aqui na ficha catalográfica, ela foi feita a tradução e pós-fácil da Rita Cole. Mais um livro que eu quero mostrar aqui para vocês é o Caçando Carneiros, que no caso eu tenho nessa edição aqui um pouco diferente, que é da editora Estação Liberdade. Esse livro aqui, para quem não sabe, foi o primeiro livro o primeiro romance que foi publicado por esse escritor, pelo Murakami. Para quem não sabe, os livros do Murakami eles chegaram aqui no Brasil pela Estação Liberdade, né? Eu acho que eles chegaram a lançar 2 ou 3 livros dele, e aí depois passou a ser publicado pela Alfaguara. Aqui nós até já temos a tradução, né? Tradução de Leiko Gotoda. E esse livro aqui, ele segue um ritmo de thriller, assim como o da trilogia 1Q84, que é uma coisa que o Murakami costuma fazer muito bem. E pelo que eu sei, fala sobre a aventura de um homem, né? Um homem comum, um publicitário, que eu acho que nós não sabemos o nome dele, e nós acompanhamos ele, uma situação assim, né? Que ele parece que ele se envolveu com pessoas muito esquisitas, pessoas perigosas, e ele teve que começar a fazer, por um determinado motivo, uma caça a um carneiro. Não sei exatamente o porquê disso, né? Tem que dar uma lida nesse livro, mas tá aqui o título, né? Caçando Carneiros. Esse livro ele faz parte de uma trilogia informal do Murakami, composta justamente pelos primeiros trabalhos dele, que é aquele que eu mostrei antes, o Ouça a Canção do Vento, Pinball 1973, depois esse, Caçando Carneiros, e depois um outro chamado Dance, 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 que eu vou mostrar logo depois. De todas as capas que eu mostrei até agora, essa daqui é uma das que eu mais gosto. O Dance, Dance, Dance é também um livro que eu tenho bastante vontade de ler ainda esse ano, mas para isso eu terei que ler antes o Caçando Carneiro, que é o que eu pretendo fazer. De acordo com a sinopse desse livro aqui, nós acompanhamos um escritor freelance que ele se envolveu em diversos traumas, né? Ele era envolvido, ele passou por diversos traumas. E esse é um homem também que, num determinado momento da sua vida, ele resolveu procurar uma antiga namorada sua, uma mulher que até então estava desaparecida. Esse tema, né, esse tema da busca, ele é muito frequente na obra do Murakami. Nós vemos isso tanto naquele romance O Assassinato do Comendador, quanto também em outros livros, né? É sempre muito comum nós termos um protagonista que está buscando alguma coisa, buscando uma resposta ou buscando alguém que está desaparecido. Assim como Caçando Carneiros, como eu falei, logo teremos uma resenha de Dance, Dance, Dance aqui também. E a tradução ó, do japonês feita pela Neide Hisai Nagai e também pela Lika Hashimoto. Finalizando a lista de hoje, eu quero mostrar para vocês esse calhamaço chamado Crônica do Pássaro de Corda, um livro que é bem grandinho, ó. Ele tem quase 800 páginas. Eu acho que é de volume único, é o maior que foi publicado. Tenho quase certeza que é o maior, acho que ele é maior que Kafka Beira-Mar também. Pra quem, eu acho que tem quem goste mais do Murakami, né, quando ele faz calhamaços, eu já vi muita gente falando isso. Mas tem também quem goste mais quando ele faz esses romances com menos páginas. Eu geralmente gosto mais dos calhamaços, então acredito que eu vou curtir bastante esse livro aqui. Na verdade eu até já comecei a ler, ó, vocês podem ver até que tem alguns rabiscos por aqui. Só que eu tive que interromper na época, eu acho que eu não estava com tempo para ler algo de tantas páginas. Mas eu queria muito retomar essa leitura aqui em algum dia. Eu vejo que muita gente gosta dessa obra e algumas pessoas têm até esse livro como favorito. Segundo a sinopse, nesse livro aqui nós acompanhamos a história, uma história que contém vários traços de outros livros do autor, né? Aquela coisa do gato desaparecido, de um homem tentando descobrir o seu paradeiro.
E por conta disso, né, esse homem que está tentando descobrir o paradeiro de um gato que era dele, da família dele, né, um gato dele, da esposa, ele meio que acaba mergulhando em situações muito surreais. A obra ela parece também carregar uma pitada de romance histórico, né, pelo menos do que eu li eu me lembro disso. Ele tem uma coisa assim falando sobre guerras contemporâneas que o Japão participou. É um livro bem complexo também do Murakami. Parece um livro que aborda muitas temáticas diferentes. Às vezes a impressão que me dá é que o Murakami ele criou um mundo próprio, né, com as suas próprias particularidades. E que através dos seus livros nós meio que viajamos para esse mundo. Cada livro seria como se fosse uma porta de entrada. E bom, tradução aqui para finalizar, direto do japonês, feita por Eunice Suenaga. Se você gosta das resenhas de livros que eu publico semanalmente aqui no YouTube, eu te convido para ajudar o canal através do Apoia-se, um site de financiamento coletivo onde você colabora com o projeto através de um pequeno valor mensal e, em troca, recebe algumas recompensas, como o acesso ao vlog de leituras, sorteios exclusivos, participação em enquetes para a escolha de resenhas e outras coisas mais. Ao apoiar o meu trabalho através desse site, você me auxilia tanto na produção de conteúdo literário, quanto também a manter o canal sempre no ar. Aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Lembrando também que eu vou deixar aqui embaixo na descrição vários links da Amazon, inclusive o link de todos esses livros que eu citei aqui hoje, e aí basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, de qualquer coisa, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, de se inscrever para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!